Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. É um prêmio bastante, em algum nível ele é muito ensimesmado, é isso, é muito difícil, por exemplo, para filmes latino-americanos entrarem, atrizes latino-americanas entrarem nas indicações principais, então eu acho que ele fala até certo ponto, ele fala sobre a partir de um olhar de um mercado que é um mercado principalmente estadunidense. Eu sei que nos últimos anos tem tido uma tentativa ali de mudar um pouco, de trazer mais votantes também de outros países, de diversificar mais, mas eu acho que o Oscar ele tá ali como uma representação também de uma indústria que é uma indústria bastante específica, assim, que é muito difícil para as mulheres, é muito difícil para as pessoas negras, é muito difícil para as pessoas LGBTs. Então, quando você vai falar sobre esses vários segmentos, essas entradas ainda são, por mais que a gente tenha tido avanços, ainda estão sendo feitas muito aos pouquinhos. Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast do Correio Brasiliense e hoje em festa, né? Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme internacional e nós vamos receber hoje aqui Emília Silberstein, que é professora, fotógrafa e diretora de fotografia. Seja muito bem-vinda. Aqui comigo a Ana Maria Campos. Nós vamos fazer esse bate-papo aqui bem bacana sobre essa grande conquista do cinema brasileiro, não é isso? Muito feliz de estar aqui com vocês nessa segunda de carnaval tão especial para o cinema brasileiro. Estamos aí comemorando. Professora, o que representa para o Brasil, para o cinema brasileiro, essa conquista de Ainda Estou Aqui? Eu acho que, para além, mesmo se a gente não tivesse levado a estatueta, a campanha do filme ela já teve repercussões muito interessantes tanto fora quanto dentro do Brasil. Em termos, eu acho que essas campanhas de Oscar elas são uma vitrine para o cinema nacional. Então, acho que em vários países, tanto na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, ao redor do mundo, nosso cinema está sendo muito bem representado e está sendo conhecido por pessoas que talvez não assistissem. Eu acho que foi uma campanha muito bonita nesse lugar também. Você vê que o Ainda Estou Aqui, na temporada dos prêmios, ele foi tendo uma escalada bastante grande, que você percebe mesmo que o filme começou uma expansão ali da sua visibilidade internacionalmente. E nacionalmente também lotando as salas de cinema. Isso daí eu acho que é um movimento super fundamental, porque a gente tem um problema estrutural aqui no Brasil, de salas de cinema que exibem principalmente filmes estrangeiros. A gente tem assim, uma discrepância absurda ali. A maior parte das salas ali, mais de 80% das salas mostrando filmes estrangeiros, então a gente tem uma janela muito pequena mesmo dentro do Brasil para os filmes nacionais, e eu acho que Eu Ainda Estou Aqui, ele deu uma chacoalhada muito interessante também. Eu não sei se vocês chegaram aí para algumas salas que estavam totalmente lotadas, filas Sim. enormes, pessoas não conseguindo entrar. Então, um filme brasileiro ter esse tipo de repercussão aqui também, que a gente vê muitas vezes com blockbusters ali, que tem uma campanha massiva e que estão sendo exibidos em muitas salas ao mesmo tempo, eu acho que é muito especial. Acho que... E, bom, o prêmio em si, a estatueta, claro que vem coroar todo esse processo, né, com uma estatueta inédita. A gente já teve algumas indicações aí na história do Oscar, mas pela primeira vez a gente leva de melhor filme internacional. Então, acho que também vai um pouco nesse sentido de uma vitrine, uma repercussão. Você ter a Laureazinha ali do Oscar certamente vai fazer mais gente assistir. E eu acho que não só a obra em si, Eu Ainda Estou Aqui, mas isso reverbera para outros filmes. Eu acho que para o cinema independente, para o cinema brasileiro de uma forma geral, ele está mostrando sua cara ali mais uma vez, né, de um jeito tão bonito. A gente estava na redação trabalhando, né? A Ana saiu um pouquinho mais cedo na hora da premiação e assim, foi uma grande festa na redação. Agora, a Fernanda não ter ganhado, pra gente ficou um gostinho amargo, né? O que a senhora acha que tirou o prêmio da Fernanda? Foi agridoce. Eu acho que a gente, quando saiu o resultado de melhor filme internacional, Fernanda Torres falou pra gente não ter um clima de Copa do Mundo, mas foi inevitável. Lá eu tava em casa e aí vi vários vizinhos indo pra janela como Copa do Mundo. Inclusive, pra mim, teve uma questão super Copa do Mundo, que a minha exibição tava um pouco atrasada, então eu fiquei sabendo do gol primeiro, através dos gritos da janela, do que assistindo ali na transmissão. Mas aí, quando veio depois ali a premiação de melhor atriz, eu acho que ficou esse lugar um pouco agridoce mesmo.
Bom, eu acho que é muito difícil. A Fernanda Torres, ela falou isso ao longo da campanha, ela tentou marcar bastante, acho que até fazer um ajuste na temperatura, um ajuste de expectativas, que é muito difícil para uma atriz que não seja estadunidense e, principalmente, uma atriz latino-americana ganhar uma estatueta como essa. Na história do Oscar... Ou pelo menos erradicada, né, lá, que esteja vivendo lá em Hollywood, convívio com os artistas de lá, pelo menos com essa condição, né? Ela é uma brasileira mesmo, que estava ali só naquele momento da campanha para o Oscar e para os prêmios. Exatamente. E as atrizes que não são de lá, que foram indicadas, a maior parte são europeias, então você ainda tem também essa concentração ali, mais Estados Unidos e Europa. Latino-americanas, eu estava dando uma olhada recentemente, foram 6 na história de todas as premiações do Oscar. E é muito interessante porque dessas 6 latino-americanas indicadas para melhor atriz, 2 são do Brasil, mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Então, eu acho que tem uma questão ali também, que é um pouco da estrutura da votação, você tem que fazer o filme ser visto, que eu acho que também foi muito importante essa vitória dela no Globo de Ouro e essa crescida mesmo, né, na campanha internacional do Ainda Estou Aqui, porque fez mais votantes do Oscar assistirem. Mas ainda assim, eu acho que realmente a máquina de lá é muito poderosa, né? Então, é difícil. Falando desse clima de Copa do Mundo, que as pessoas vibravam, gritavam como se fosse um gol, para mim, o momento mais, assim, de maior emoção foi no Globo de Ouro, porque ninguém acreditava, todo mundo torcia, ela vai estar disputando, mas já era considerado muito difícil. Eu estava com a minha filha assistindo, a minha filha, mãe, a vitória é iminente. Eu falei, que isso, de jeito nenhum, outra pessoa vai ganhar. E quando ganhou, a gente gritava. E depois no Oscar já era uma consequência do sucesso, né, que a gente viu esse crescimento. E aí eu te pergunto, o Brasil já teve outros filmes muito bons também, que chegaram a serem indicados a melhor filme estrangeiro, né, melhor filme internacional hoje, que chama, mas não levaram. Qual é a diferença desse filme para os outros? É a qualidade do filme ou é a qualidade da campanha que foi feita para ele chegar até o Oscar? Eu acho que a campanha é muito importante, porque em termos de qualidade a gente tem um cinema muito potente, muito forte. E bom, claro, a gente teve alguns hiatos. Quando a gente vem em relação a essa indicação para melhor filme internacional, a gente teve uma indicação ali nos anos 60 e depois só no cinema da retomada ali já nos 90. Então, existiu esse ato. Mas depois dessa retomada, eu acho que muitos filmes que certamente, em termos de qualidade, estariam como participantes, não só em potencial, né, mas não tiveram lá, eu acho que a campanha pro Ainda Estou Aqui foi também de um acúmulo que o Walter Salles e a equipe que acompanha ele, de produção, teve da campanha do Central do Brasil, que também foi bastante forte. A gente estava comentando aqui logo antes de começar que ele é um diretor que ele tem uma entrada também nesse mercado internacional, nesse mercado estadunidense. Ele tem ali uma experiência que é um pouco particular, eu acho, em termos de cinema nacional. E ele já tinha vivido essa experiência, que aí é o grande trauma que a gente tem da vitória da Gwyneth Paltrow e não da Fernanda Montenegro, que se fala também que essa campanha do Shakespeare Apaixonado mostrou muito sobre como se faz um lobby ali, porque faz parte também essas relações que tem um grau grande ali de lobby nas campanhas para melhor filme, para o Oscar e tudo. Então, eu acho que como ele já tinha também essa experiência, que certamente ele trouxe, a gente vê que foi uma campanha muito forte. A Fernanda Torres, ela falando que tinha medo de avião, mas você via que ela estava cada dia num lugar diferente ali, era Los Angeles, Nova York, Londres, enfim. E realmente, assim, de corpo e alma, se entregando mesmo para esse processo de representar o filme internacionalmente. Eu acho... Claro, eu acho que a qualidade do filme, também eu acho que o timing do filme, para essa entrada no mercado estadunidense, Fernanda Torres trouxe um pouco isso no discurso dela para o Globo de Ouro, que se está falando sobre um momento também que tem alguma conexão com o que a gente tem vivido agora com escalada de governos ali, que são governos que têm uma tendência a
Autoritária. Exatamente, ao autoritarismo, a uma repressão. Então, eu acho que essa ponte, essa conexão também é algo que repercute. Então, acho que é uma série de fatores, mas certamente o como fazer campanha eu acho que tem um impacto. Agora, é incrível que esse filme tenha surgido com tanta força num momento em que o Brasil está discutindo uma trama para um golpe, uma denúncia envolvendo um ex-presidente. Todo mundo tinha um sentimento de que a ditadura era um passado que não ia voltar. De repente a gente vê uma possível trama, né, que é o que está denunciado. E ontem eu vi o Walter Salles falando que eles estavam rodando o filme, filmando no Rio, e não sabia. Ele falou, e a gente não sabia que estava sendo articulado um golpe, né? Que só foi... Todo mundo sabia de algumas situações de autoritarismo, mas não que existia uma conspiração, uma trama para o golpe. E ele falou que foi muito impressionante que eles estavam rodando e que isso tudo estava acontecendo no país, né? Então é muito impressionante também que isso esteja ocorrendo no cinema com essa realidade que está posta aqui no Brasil, né, professora? Sim, com certeza. A gente vê também essa retomada do debate, a partir do ministro Flávio Dino, do debate sobre a lei de anistia, que talvez seja pautado. Então, a gente vê que é um filme também que mexe com um lugar que eu acho que é de uma cicatriz ainda muito aberta, que é, como você disse, a gente gostaria de achar que é algo de um outro momento histórico, mas que ainda tem realmente muita repercussão no presente. Haja vista que é uma das pessoas apontadas como um dos planejadores dessa trama golpista, né, o ex-presidente Bolsonaro, ele já teve falas ali muito explícitas também, no sentido ali de louvar o período da ditadura. Inclusive, mesmo. ele criticou a Fernanda Torres, né, recentemente. Foi? Ele fez um comentário assim, meio ácido. Você não vê os bolsonaristas comemorando também. Sim. Uma vitória que é do Brasil, independentemente do que retrata o filme, é uma vitória do cinema brasileiro. Exatamente. E uma questão que eu queria colocar também é justamente essa coisa. A potência da arte, o poder da arte para discutir questões políticas, econômicas, na preservação da história. O Ainda Estou Aqui traz muito isso, né? Que é uma questão da arte, assim, que é maravilhosa, para a gente não esquecer das nossas feridas e refletir para que elas não sejam novamente abertas e revividas. Sim, eu acho que ele é um filme muito interessante também nesse aspecto, porque ele é um filme multidimensional, ele é muito híbrido em termos de linguagens artísticas, ele é baseado numa obra literária do Marcelo Rubens Paiva, e a gente vê, por exemplo, a presença da trilha sonora é fundamental ali para a marcação do filme. Então, você tem todo o apelo da linguagem audiovisual, dessa camada artística audiovisual, mas também da música, e esse diálogo, essa conexão também com a literatura. Então, acho que sim, com certeza. E é interessante a gente pensar, eu tô falando nesse clima de Oscar, que a outra das nossas indicações para melhor filme internacional foi o Que é Ex-Companheiro, que também é um pouco parecido ali. Também é baseado num livro, né, do Fernando Gabeira, também fala sobre esse período da ditadura. Então, você vê a força mesmo para a gente trazer a nossa história também nas telas. Eu acho que quando a gente está falando sobre isso, do se ver representado nas telas, a gente também está dizendo, eu acho que é muito representativo a gente ver nossa própria história. E uma história que, infelizmente, eu acho que ainda é muito esquecida, apesar de ser trabalhada nas artes e afins. Eu acho que ainda se tem ali uma mística sobre a ditadura. Eu acho que ainda é um tema que a gente precisa falar muito. Agora, como é que a senhora viu a premiação do Anora aí, que levou melhor filme, levou melhor direção e levou melhor atriz? A senhora assistiu o filme? A senhora gostou do filme? Eu assisti o filme, tiveram alguns aspectos que eu achei bem interessantes, mas tiveram outros que para mim foram mais ambíguos. Eu assisti faz pouco tempo e a minha sensação é que eu tenho que ruminar um pouquinho mais ali para ter uma ideia mais clara assim, do que eu achei mesmo, assim, sobre o filme. Mas as minhas primeiras impressões foram que tem alguns aspectos que eu curto bastante. O diretor é um cara que eu acho interessante, o Sean Baker. Eu acho que ele propõe experimentações, ele tem uma linguagem ali de se aventurar mesmo, sabe? Dentro das ferramentas do audiovisual. Eu acho isso interessante. Eu acho que isso tá no Anora, tá presente. Acho que tem personagens que também são cativantes ali, só que eu fiquei ali fiquei bem ressabiada com a
com a representação da personagem, a personagem que a Mickey Madison faz. Porque, por um lado, eu acho, me dá uma sensação ali que a gente está trabalhando numa linha muito tênue de pisar num espaço estranho ali de objetificação do corpo das mulheres, que também é algo, assim, problemático dentro da indústria audiovisual, historicamente falando. Então, para mim foi um filme isso, com algumas ambiguidades, sabe? Eu acho que tem alguns aspectos ali que me fazem, será? Não sei muito bem se eu tô curtindo essa representação dessa personagem aqui, sabe? E ela entra também numa onda de um romantismo, que tem horas que ela tem uma afirmação ali da própria, né, dela enquanto mulher e tudo mais, mas tem umas horas que parece que ela tá cativada por uma onda romântica um pouco esquisita também, enfim. Então, para mim, foi um filme mais ambíguo, sabe? Agora, eu não saí com a sensação, apesar de ter sido um gosto muito agridoce, que eu tava torcendo muito pra Fernanda Torres, eu não saí com a sensação, por exemplo, da Gwyneth Paltrow em relação a Fernanda Montenegro em 99, que eu acho que tem um lado, assim, de trauma da Gwyneth Paltrow, porque é uma performance muito aquém, na minha avaliação, é uma performance muito aquém ali. E eu acho que a Mickey Madison, ela tá bem. Eu não esperava, realmente não esperava que fosse ela, apesar dela ter ganhado o BAFTA recentemente. Eu achava que se não fosse a Fernanda Torres, ia ser a Demi Moore. Mas eu acho que ela tá bem. Eu ainda, na minha avaliação, curto mais a performance da Fernanda Torres. Eu acho que ela é uma performance muito cheia de nuances, que vai ali na contenção, mas às vezes também tem os transbordamentos, sabe? Eu acho que ela segura ali uma onda também de mostrar várias etapas ali da vida da Eunice Paiva. Então, para mim, se eu fosse votante, certamente estaria nela. Assim. É muito mais a impressão que a gente tem, né? Eu não sou atriz, mas olhando como quem gosta de cinema e curte, é muito mais difícil você trabalhar um personagem contido que precisa passar um sentimento muito forte, apesar de ser só com olhar, como você mesmo estava falando antes da gente começar o podcast, que a Adriana também comentou sobre as cenas, né? Algumas cenas que pelo olhar chamam a atenção e emocionam. É muito mais difícil do que a interpretação de Anora, que ela é o contrário, né? Ela grita, ela é expansiva, ela é uma coisa muito mais... Não estou dizendo que seja fácil, mas eu vejo que é mais difícil você falar com o olhar do que gritar, né? Sim, também eu tenho essa sensação que realmente você trabalhar com o nível de sutileza que a Fernanda trabalhou, assim, não é uma performance que a gente vê com facilidade. Você falou isso também dos gritos e tudo mais, né, dentro do Anora, além desse lado ali da objetificação, outra linha tênue que eu fiquei achando no Anora. Exagerado. E que às vezes vai para um lado, por exemplo, algumas cenas me dão uma sensação ali de uma violência com o corpo feminino mesmo, para além de uma objetificação sexual, também isso dá pancada mesmo, sabe? E aí tem um elemento que é cômico ao mesmo tempo, que parece que deixa num lugar um pouco turvo para mim, sabe? E os outros filmes que estavam concorrendo ao Oscar? Conclave, por exemplo, você assistiu? Uhum. Você gostou? Gostei do Conclave. Eu achei um bom filme, mas nesse sentido, para mim, por exemplo, comparando com Anora, eu acho ele um filme bem menos experimental. Para mim, ele é mais linguagem cinemão, assim, sabe? Cinemão convencional. Aí, nesse sentido, eu acho que o Anora, ele experimenta mais. Mas eu gostei do Conclave, eu achei um filme interessante. E o Brutalista? Eu ainda não assisti o Brutalista. Tenho que botar na agenda ali de um jeito com afinco, né? Porque são quase 4 horas de filme, estão fazendo até um intervalo, né? Nas exibições de cinema. Tem um intervalo de 15 minutos. Você assistiu? Assisti e eu não achei que passa arrastado por ser acaba que ficam 4 horas, né? Porque são 3 horas e 40, mais ou menos, mas tem um intervalo de 15 minutos. Mas não é aquela coisa que parece que tem cenas exageradas a mais. Parece que a história está contada ali dentro do que precisava mesmo ser, sabe? Eu gostei muito do Brutalista. Sei que tem algumas críticas de alguns arquitetos, enfim. Mas todo filme que tem repercussão tem críticas. Eu gostei bastante. Mas de todos esses filmes, não sei se pela paixão brasileira, eu achei excepcional
ainda estou aqui por tudo, né? A montagem, como ele retrata o Rio de Janeiro naquela época, os carros, ele conseguiu colocar os carros antigos, todos os detalhes que Walter Salles colocou ali no filme são excelentes, né? E eu acho que isso é muito, apesar da gente não ter ganhado de melhor atriz, eu acho que é um prêmio muito, muito bonito também esse de melhor filme, porque é justamente o reflexo de um trabalho muito coletivo. Não é uma premiação de uma área específica, mas de uma equipe que está ali nos bastidores, que muitas vezes não é vista, não está ali nos holofotes, nos tapetes vermelhos, mas que está construindo com muita dedicação esse cinema nacional. E, como você disse, é um filme muito difícil, é um filme de época, é um filme que tem planos ali que mostram uma parte da cidade bastante abrangente e retratando um Brasil do início dos anos 70. Então... E o Marcelo Rubens Paiva, eu vi uma entrevista dele em que ele fala que a Fernanda Torres está perfeita como Eunice Paiva, retrata muito bem a mãe e tudo, mas que ele ficou muito impressionado com a representação do Selton Mello como Rubens Paiva, porque não tem... não tem muito arquivo, né? Arquivo e não tinha referências, não tinham referências. Ele teve que sentir o personagem e interpretar. E o Marcelo Rubens Paiva disse que ele ficou perfeito como pai, que ele ficou impressionado. Então, de certa forma, ganhar o prêmio de melhor filme acaba premiando outros personagens também, né? O próprio Selton Mello, que é um grande ator. Exatamente. Que ficou total coadjuvante ali em relação a Fernanda Torres. Sim, exatamente. Eu acho que é um prêmio muito coletivo e nesse sentido ele também tem uma força para quando a gente vai falar sobre significado para o cinema nacional. É isso, é um prêmio da equipe também, é da direção, é do elenco. A própria Fernanda falou isso, né? Que ela ficaria muito feliz se o filme ganhasse melhor filme, justamente porque premiaria todas as pessoas que participaram da produção. Agora a gente estava falando, professora, a Ana comentou um pouco, a senhora comentou um pouco sobre a interpretação da protagonista Dianora, e a gente tem um extremo aí da interpretação da Fernanda. Qual que é a importância, a força da interpretação, do trabalho do ator ali, o olhar, o corpo, a linguagem corporal, para dar força para um filme, para fazer uma história crescer, um filme crescer? Acho que é das áreas ali que é realmente coluna vertebral. Acho que sem boas performances de atuação, o filme, para mim, não tem muito como sobreviver, sabe? Eu acho que pode ser um roteiro excelente, pode as áreas técnicas estarem super afinadas, mas se a atuação não está bem, eu acho que realmente o filme não se sustenta, porque... Bom, e eu acho que também tem uma questão, por exemplo, para o Ainda Estou Aqui, ele é um filme muito de atuação. Porque você até pode ter outras propostas também de linguagem que vão privilegiar os cenários. Privilegia também, né? Eu Ainda Estou Aqui, ele é muito refinado nesse sentido de reconstrução de um período histórico e tudo. Mas o Ainda Estou Aqui, ele é um filme principalmente sobre a protagonista, né, sobre a Eunice Paiva, então está muito centrado em performance, está muito centrada na atuação, e é um filme que tem algumas escolhas de linguagem, por exemplo, a direção de fotografia, a câmera, ela muitas vezes está próxima, ela está ali no rosto, então essa atuação muito baseada na contenção, na sutileza, ela também é potencializada por esse recurso de linguagem, que é uma câmera que se aproxima, que chega perto, que está ali vendo as reações corporais da personagem, quando ela fica ofegante, a gente está junto, sentindo isso, então tem também esse lado que eu acho que é uma câmera mais corporal, que se aproxima. E num filme com esse tipo de escolha, também a atuação, ela não tem muitos milímetros de erro, porque ela está sendo acompanhada muito de perto, sabe? Então, para mim, é um filme que, se não tivesse alguém como Fernanda Torres, não se sustentaria, mesmo com uma linda história, mesmo com... Mas é isso, eu acho que também um diretor como Walter Salles, experiente como ele, é isso, tá na base. Certamente ele não escalaria alguém que não desse conta do recado. Né? Agora, como é que a senhora vê a importância da premiação? A gente já falou aqui da importância da premiação, abrimos, né, o podcast falando sobre isso, para o cinema nacional, o impacto disso. Mas, por outro lado, a importância da premiação e a limitação, o limite assim, da premiação, sabe? Para se dizer algo sobre a arte, sobre o filme.
Eu acho que isso que a gente estava conversando um pouco antes, de ser também um prêmio que ele é um prêmio bastante, em algum nível ele é muito ensimesmado, é isso, é muito difícil, por exemplo, para filmes latino-americanos entrarem, atrizes latino-americanas entrarem nas indicações principais, então eu acho que ele fala até certo ponto, ele fala sobre a partir de um olhar de um mercado que é um mercado principalmente estadunidense. Eu sei que nos últimos anos tem tido uma tentativa ali de mudar um pouco, de trazer mais votantes também de outros países, de diversificar mais, mas eu acho que o Oscar ele está ali como uma representação também de uma indústria que é uma indústria bastante específica, assim, que é muito difícil para as mulheres, é muito difícil para as pessoas negras, é muito difícil para as pessoas LGBTs. Então, quando você vai falar sobre esses vários segmentos, essas entradas ainda são, por mais que a gente tenha tido avanços, ainda estão sendo feitas muito aos pouquinhos. A minha área específica no audiovisual, que é a direção de fotografia, se você vai para cinemão hollywoodiano, é a que tem a maior diferença em termos de gênero. Você tem, assim, dos lançamentos milionários, né? Bilionários, acho que ainda não tivemos esse filme. Mas, assim, desses lançamentos milionários, tem alguns mapeamentos que são feitos de que desses maiores lançamentos, você tem, às vezes, 2% de filmes com direção de fotografia de mulheres, 98% com direção de fotografia de homens. Então, eu acho que isso diz também sobre os olhares que estão construindo, porque a direção de fotografia é uma área que está ali também mostrando isso, construindo o olhar, né? Então, é isso. Eu acho que tem limites também nesse lugar. A gente está falando sobre um retrato de uma indústria específica, que, claro, é uma janela, isso, uma vitrine importante, sem dúvidas, mas que, enfim, né, quem é que está votando, quem são as pessoas ali que estão escolhendo, a partir de que critérios, que filmes que estão ali sendo vistos também por essas pessoas. O que faz um filme ser visto? E né? parece que teve uma pesquisa também falando que grande parte das pessoas aptas a votarem não tinham visto ainda, né? O Ainda Estou Aqui, por exemplo, também não viram outros filmes. E essa questão que a senhora está colocando do papel da mulher, né, da dificuldade da mulher na indústria também do cinema, né, na sociedade de forma geral, né? A gente é muito massacrada. Mas a indústria também, hollywoodiana especialmente, e brasileira, tem essa questão da mulher mais madura, né? De não ter espaço, de ser preterida. E a premiação de Anora, né? Da atriz principal de Anora, em detrimento de Fernanda, em detrimento de Demi Moore, que eram assim, as grandes favoritas, também leva um pouco, né, dessa discussão, né, do etarismo. Que era um momento das mulheres mais maduras, de prestigiar as mulheres mais maduras, e ganhou uma menina de 25 anos, né? E todo o filme, a substância é isso, né? A ditadura da beleza, a ditadura da juventude, e aí parece... aí vem uma jovem atriz, não desmerecendo o talento dela, obviamente, né? Porque ela está muito bem no filme, mas também nos leva à reflexão nesse aspecto, né? Com certeza. Agora me chamou a atenção que na disputa de melhor diretor tinha uma diretora, né? Sim. Que é de Substância, Sim. né? Já houve participação na indicação de mulheres como melhor diretor em outros Oscars? Já houve, mas realmente é bem minoritária. Minoritária. Já houve nessa categoria de melhor direção, mas foram poucas participações, e tem outras áreas, por exemplo, isso que eu estava falando da direção de fotografia. Em todos esses anos de Oscar, a primeira vez que a gente teve uma mulher indicada para a categoria de direção de fotografia foi, eu não estou lembrando, mas já foi depois de 2020. Assim, será que foi um pouquinho antes? Mas foi agora, recente, nos últimos anos, sabe? Então, é um nicho muito específico. E sim, eu acho que parte do gosto agridoce também tem a ver com isso, que foi o grande debate sobre a substância, até o discurso da Demi Moore no Globo de Ouro trouxe essa reflexão, que o filme A Substância traz sobre o envelhecimento das mulheres, e que é um problema, é real, assim, realmente a gente, em alguns períodos do cinema clássico, décadas atrás, no cinema hollywoodiano, a idade média das atrizes era por aí, 20, 25 anos. Então, você vê, por exemplo, na categoria do Globo de Ouro de melhor filme de drama, que a Fernanda Torres ganhou, eram várias mulheres
mulheres que têm uma trajetória consolidada e que estão ali com mais de 50 anos indicadas, né? A gente tinha a Nicole Kidman, a Tilda Swinton, o pessoal que está na casa dos 60, Fernanda Torres. Então, assim, a categoria praticamente... E era muito, muito legal ver isso, essa mudança... Uma mudança, assim, claro, né, um retrato muito específico. A gente viu, por exemplo, na categoria dela era exclusivamente mulheres brancas e tudo. Isabella Rossellini também, que estava disputando melhor atriz coadjuvante, né? Mas, enfim, aí eu acho que também teve esse agridoce específico na vitória da Mickey Madison, que foi de, puxa vida, justamente numa edição que está se falando tanto sobre isso, com tantas atrizes incríveis ali, sabe, que estão trazendo essa pauta mais das mulheres mais velhas, aí de repente, poxa, é isso, não é desmerecendo, acho que ela está bem, de fato. Mas ela também tem tanto tempo à frente. Eu acho que talvez perder para Demi Moore teria sido menos ruim, assim, né? Pra mim, eu sentiria menos, viu? Eu acho. Eu sentiria, não deixaria de sentir, não, mas eu acho que sentiria um pouco menos, porque... E é isso, ela tá dentro do mercado estadunidense, a gente fica também um pouco nessa, pensando, puxa, quando é que vamos ter uma atriz brasileira indicada de novo? Enfim, então o clima de Copa do Mundo foi inevitável, se construiu e gera uma frustração, né? E ali na hora do anúncio, a Fernanda Torres disfarçou bem, né? A decepção, mas a Demi Moore não, né? Demi Moore fez uma cara bem decepcionada, porque eu acho que ela imaginou que esse era o momento dela de glória. Foi, porque ela teve uma visibilidade grande, foi respeitada pelo papel, enfim, mas eu acho que ela realmente estava esperando ganhar. Ela ganhou praticamente todos os prêmios da temporada, então acho que realmente devia ser a cerejinha do bolo ali final, que ela estava esperando, né? E não sei, talvez se fosse a Fernanda Torres, de repente poderia ter sido menos agridoce para ela também. Talvez a cara dela... Uma estava torcendo para outra ali, como segunda opção, né? Eu tenho essa impressão, acho que de repente a cara dela teria sido um pouco mais feliz, assim. Prestigiaram o diferente, né? Uma brasileira. Sim. Agora teve alguns discursos políticos também ontem no Oscar, né? Eu achei muito forte aquela cena do No Other Land, né? Que o documentário que levou a estatueta de um diretor palestino com um diretor israelense, um discurso ali de união, de paz, né, de fim da guerra, e falando que o governo Trump estava impedindo esse acordo de paz. Foi um momento ali político também, né? Eu acho que os festivais, mesmo o Oscar, eles também têm, a gente, por exemplo, aqui na cidade, o Festival de Brasília, ele tem uma tradição de usar também esses eventos para trazer debates contemporâneos, debates políticos. E, bom, o Oscar tem uma exibição internacional... 1 bilhão, né? Uma audiência de 1 bilhão. Nossa, 1 bilhão? É o que eles estavam dizendo ontem nas apresentações, que a audiência estava 1 bilhão de pessoas. Não sei se chega a isso, mas realmente uma mensagem dessa de paz com uma audiência dessa é muito forte. Sim, com certeza. Eu acho que repercute, a gente também está tendo agora esse movimento de tração nas redes. Tem a transmissão e depois tem a repercussão toda ali dos cortes e tudo, né? Então, exatamente. Com certeza, são mensagens que se disseminam muito, né? Agora, a Fernanda Torres começou de um tamanho que já era grande e terminou essa campanha imensa. Ela está num outro patamar agora como artista. Você concorda? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, porque... Apesar dela já ter uma tradição de trabalho com drama, ela fez excelentes atuações no drama também. Eu acho que, no geral, ela era mais conhecida pelo trabalho de comédia. Então, acho que para muita gente foi também essa porta de abertura de ver essas outras dimensões desse trabalho dela, que é muito multifacetado, que ela consegue ir para lugares muito interessantes, né? Da comédia, do drama. E, sim, sinto que ela agora está em outro patamar isso também. Eu vi também, ela parece que fez uma fala dizendo que gostaria de fazer um filme do James Bond para em uma cena falar, Sr. Bond,
estão entrando aí na sua sala, sabe? Você é a secretária, assim, do James Bond. E eu acho que, assim, se ela quiser, eu acho que tem potencial de mercado internacional também. Ela já teve, né, uma experiência mais pontual ali com o mercado internacional, mas se for do interesse dela, e é interessante que ela é muito preparada, né? Ela dá entrevista em não sei quantas línguas, e ela se sai muito bem nessas entrevistas. Muito carismática, né? Consegue ser espontânea em outras línguas, em situações de muita pressão, isso, né? Ela participou de programas nos Estados Unidos que são programas de super audiência, que não é comum também você ver uma pessoa que não seja estadunidense participando das entrevistas, né? Então... Agora, como é que a senhora acha que esse filme pode impactar, por exemplo, na luta para que as atrocidades cometidas na ditadura militar e, mais recentemente, as atrocidades que estavam, né, o que se mostra aí, o que está denunciado, que estavam tentando fazer novamente com um novo golpe militar, como é que a senhora acredita que o debate desse filme pode impactar numa luta para que as atrocidades do passado não sejam esquecidas e que para as atrocidades desse presente recente nosso não sejam banalizadas, porque o golpe não foi consumado? Uhum. Eu acho que a gente vai para esse lugar que você trazia antes, da potência da arte, mas acho que também com seus limites. Eu sinto que existe a potência de trazer para o debate público, de certa forma, resgatar determinadas reflexões que às vezes estavam um pouco subterrâneas, estavam um pouco escamoteadas. Assim, então, eu sinto que se tem falado bastante, bom, pelo menos em setores específicos, se tem resgatado bastante esse tema da ditadura. Então, eu acho que existe essa potência do cinema, da arte, e eu acho que o cinema, por ser ali uma linguagem de massa e, nesse momento, conseguir trazer muita gente para as salas de cinema, que também tem seus limites, porque o cinema é caro, então quem de fato está conseguindo assistir, agora ainda estou aqui no cinema, a gente tem muitos municípios que não tem sala de cinema, enfim, então também tem seus limites, mas eu sinto que deu uma movimentada interessante em termos de debate público, sabe, sobre ditadura militar. E aí eu não sei bem, porque me dá uma sensação de uma câmara de repercussão, assim, sabe, uma câmara de eco, de que você está trazendo esse debate nas artes e você também tem outras esferas que estão ao mesmo tempo resgatando, como a gente falava antes, por exemplo, o STF, que talvez resgate também a discussão sobre a lei de anistia. A gente está falando agora também sobre essa investigação da trama golpista. Então, sabe, eu acho que são vários, como se fosse um polvo mesmo, vários tentáculos que estão fomentando esse debate, fomentando essa discussão. Então, eu acho que não é que o filme provoque isso, mas eu acho que ele atua junto. Então, eu vi recentemente também que teve aquela reformulação na certidão de óbito do Rubens Paiva, que demarcava explicitamente que foi uma morte provocada. Já existia o reconhecimento ali, né, ali desde a década de 90, que não tinha sido, que foi um assassinato, né, uma morte violenta, mas isso, provocada pelo Estado numa atuação de perseguição política. Então, isso é recente, isso tem, poucos meses, né? Então, eu acho que são resgates, eu acho que a gente, enfim, tem uma história nacional, inclusive comparando com países da região, aqui no Cone Sul, que é uma história de muita impunidade. Então, não sinto que... Eu acho que o filme é isso, dentro desse mosaico muito complexo de resgatar determinados debates. Agora, eu acho que a gente precisa mesmo também, por exemplo, resgato isso da lei de anistia, que é momentos políticos que a gente possa também ter medidas efetivas. Isso, por exemplo, da certidão de óbito, mas eu acho que também passos a mais. Por exemplo, a gente tem muito esse comparativo com a Argentina, porque a Argentina, em termos de Cone Sul, a gente vê como essa experiência que teve um ajuste maior com seu passado ditatorial, e o Brasil como um dos países do Cone Sul que menos teve esse ajuste com seu passado ditatorial. A Argentina também não tem uma história tão linear assim. Ela tem um combate e julgamento, né? Tem até um filme muito bom, 1984,
1985, que é sobre o julgamento aos altos comandantes das Forças Armadas, que realmente ele acontece muito rápido. Assim que termina a ditadura, o período ditatorial, começa a ter umas iniciativas que são muito importantes nesse sentido de fomentar debate público, pensar num consenso social também ali, de condenação ao que foi esse passado ditatorial. Mas depois você tem atos também na história da Argentina. Você tem leis que são leis de impunidade, você tem um resgate de julgamentos depois dos anos 2000. Então, eu ainda tenho um pouco de esperança, apesar da gente não ter tido o mesmo timing político, de que, bom, talvez em outros momentos a gente consiga ter também medidas efetivas de ajuste com esses familiares. E tem um autor aqui brasileiro que ele fala da privatização do trauma dos familiares brasileiros. É como se fosse esse trauma muito nas mãos dos familiares. E a gente vê que as maiores lutas travadas de memória da ditadura realmente foram tomadas pelas mãos dos familiares, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer um movimento de coletivizar essa preocupação. O movimento dos familiares é fundamental. Mas eu acho que a sociedade tem que tomar para si e também esse ajuste de contas com o seu passado, para que também a gente veja o impacto disso no presente, para as pessoas não acharem que, por exemplo, fazer uma trama golpista é algo que possa passar impune. Agora, professora, a gente sabe pela história, pelos relatos e pelas investigações que se tem da época da ditadura, que as vítimas, as perseguidas politicamente, elas passavam por sessões de tortura, assim, indescritíveis. Em Ainda Estou Aqui, a narrativa do filme, ela opta por não mostrar essas cenas, né, abertamente. Fica mais uma questão muito psicológica, pelo que eu senti. Como é que a senhora avalia essa escolha do diretor de não mostrar em alguns momentos que poderiam ter sido mostrados, né? Poderia ter sido mostrada a cena de tortura do Rubens Paiva, quando ela e a filha, quando Eunice e a filha estão presas, elas ouvem, mas não tem a cena. Qual que é o impacto disso também numa construção de narrativa do filme, de você não escancarar essa violência, mas ao mesmo tempo dela estar tão presente? Eu acho que tem também um pouco essa estratégia da contenção. Para mim, eu vi algumas pessoas fazendo uma crítica em relação a esse aspecto específico, de que não se mostrou também a brutalidade da ditadura nesse lugar ali também das sessões de tortura e afins. Mas, assim, aí é realmente a minha opinião muito de como eu assisti o filme. Eu achei que essa estratégia da contenção, tanto na atuação da Fernanda Torres, como, por exemplo, nessa opção de não mostrar ali uma sessão de tortura ou algo assim, ela faz com que como você está trabalhando mais ou menos nessa linearidade ali, nesse lugar mais contido, mais sutil, quando algo foge dessa sutileza, quando de repente algo escapa, dá uma transbordada, parece que grita muito mais, para mim, me chama muita atenção. Então, por exemplo, a cena da Fernanda Torres, quando ela volta e vai tomar banho em casa, que tem até uma filha que ela abre a porta e vê, e ela se esfrega com tanta força, não é algo que vai focar ali nos olhos dela e tudo, mas você vê ali, na movimentação das mãos e tudo, ela tenta se limpar com tanta força daquele espaço que é o espaço da tortura, o espaço do interrogatório, esse espaço ali dos porões da ditadura, que para mim fala muito, sabe? Então, eu não fiquei com essa impressão de, não mostrou. Eu acho que mostrou de um jeito diferente, com uma estratégia diferente, sabe? Mas é isso, são escolhas, né? São escolhas narrativas. Os gritos também, e a situação em si, pelo sofrimento da família, por uma pessoa desaparecer, esse desaparecimento é muito terrível. E eu imagino também, na minha opinião, que o Walter Salles optou por não mostrar as cenas de tortura do Rubens Paiva, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Nunca isso foi revelado. Ele sumiu, ele desapareceu, tem uns poucos relatos, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Qualquer coisa seria uma interpretação, né? E isso eu achei também uma escolha, para mim, muito acertada de mostrar o desaparecimento do Rubens Paiva
ele some mesmo do filme. Inclusive, é um filme que vai trabalhar muito com Super 8, tem aqueles momentos ali de Super 8, e eu fiquei pensando, será que ele vai aparecer de novo num flashback, essa linguagem de filme familiar e tudo? E fiquei torcendo que não, e de fato ele não reaparece nem como memória. Ele realmente some. E eu acho que isso, para mim, foi também uma escolha muito interessante, porque a gente, como espectadoras, como espectadores, também sente esse desaparecimento. É isso, o Selton Mello é uma presença ali muito luminosa no filme, e de repente essa presença não está mais, né? Então, e a gente acaba ficando esperando, né? Ele aparecer de novo. E as cenas, ele dançando, ele carinhoso com os filhos, são muito fortes. Sim. E de repente ele some, né? Como você falou. Exatamente. Bom, gente, o nosso tempo está acabando, mas antes eu gostaria de fazer mais uma apresentaçãozinha da professora Emília aqui. Ela foi professora do curso de Cinema e Audiovisual da ESPM do Rio de Janeiro e no curso de Produção de Áudio e Vídeo do Instituto Federal de Brasília. E ela, como diretora de fotografia, ela atuou em filmes como os longa-metragens O Prólogo, Mapas e os curtas-metragens Madre, Sharpie, Luiz Humberto, O Olhar Possível, Aulas que Matei e O Véu de Amani. Como é que foi essa experiência, professora? De participar de filmes? Sim. Eu fiz comunicação social com habilitação em audiovisual aqui na Universidade de Brasília, então estou trabalhando com cinema aí desde essa época da graduação, aí um cinema mais estudantil e depois um cinema mais dentro do mercado específico aqui do DF, né? E eu acho que é um mercado com muitos desafios e ainda mais a gente falando sobre essas relações de poder também, mercado latino-americano, mercado estadunidense, mas a gente também tem as nossas diferenças nacionalmente. Então, o mercado do Centro-Oeste é diferente do mercado do Rio, de São Paulo, de Recife, enfim, né? Temos bastante desafios, eu acho que a gente ainda tem escalas de trabalho muito... Eu não sei se as pessoas que não trabalham com cinema geralmente estão cientes... Eu lembro de um tweet que eu achei muito engraçado uns anos atrás, que era assim, a pessoa fica 3 meses filmando para um filme de 2 horas, é muita incompetência mesmo, né? Mas é uma trabalheira danada, e a gente tem diárias base, a diária base do cinema no Brasil é de 12 horas. Então, não são 8 horas de trabalho por dia, são 12 horas, é uma trabalheira realmente bem extenuante. Mas quando a gente participa de um produto que a gente tem identificação, é uma trabalheira também muito gostosa, assim, né, que gera muita gratificação. Acho que eu curto muito documentário, por exemplo, você falou de alguns filmes que eu participei, eu acho documentário uma linguagem bem interessante. Então, para mim também é um espaço de muito aprendizado. E quais são os principais desafios? Do mercado daqui? Uhum. Bom, eu acho que a gente teve também um processo de desmonte muito forte nos últimos anos, tanto em escala nacional quanto em escala local aqui. A gente teve anos, dentro do contexto do DF, o Fundo de Apoio à Cultura, ele tem movimentado bastante a economia criativa nos últimos alguns anos, mas desde ali de 2019 a gente tem tido grandes fragilidades no Fundo de Apoio à Cultura, anos que o edital de audiovisual não sai, por exemplo. Então, é isso, acho que precisa também capilarizar outras fontes de apoio, mas também os editais, eles são essenciais, e a gente precisa ter políticas públicas robustas também de cultura, eu acho que principalmente nesses mercados que são mercados fora do eixo Rio-São Paulo, mas no eixo Rio-São Paulo também. Eu acho que isso das escalas de trabalho, eu sei que parece que tem alguns outros estados que já estão trabalhando, porque a gente faz 12 horas de trabalho diário numa escala de 6x1 também, né? De trabalho 6 dias, folga 1. Sei que tem alguns lugares que já estão conseguindo implementar 5x2, então eu acho que tem isso também. E, bom, vários desafios, né? Projeto aí à vista, tem algum para a gente já antecipar? Tem esses filmes que você citou, o Mapas, ele é um filme que ainda não foi lançado, mas é um filme que está quase na sua finalização. Ele já passou por algumas etapas da pós-produção, está para ser terminado agora, eu acho que nos próximos 2 meses. Aí a ideia, eu acho que é lançar mais ou menos no segundo semestre, talvez início do ano que vem. Então, mas assim, que eu vou filmar agora ainda... Tem filme que foi aprovado, mas que ainda não está em etapa de pré-produção, não. Assim. Tá bom. Foi um prazer recebê-la, né, Ana? Conversa maravilhosa. Muito bom. E agora, a senhora vai pro bloquinho?
Agora passar em casa, passar um glitter e ir pro segunda de carnaval. Nós somos do bloco do plantão, né, Ana Maria? Ixi, 150 que horas? Até a hora que fechar. Bom trabalho, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Ana. O podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima.